Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Shirley Padilha, mais conhecida como La Gata, um caso que ocorreu no Peru no ano de 2017. E antes de irmos para o vídeo, eu peço para vocês que deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Shirley Leslie Silva Padilha nasceu no ano de 1995, no Peru. Durante a sua infância, ela foi descrita por familiares como tímida, introvertida e solitária. Quando ela tinha 14 anos, o seu pai, um homem chamado Miguel Ángel Silva, a abandonou, deixando-a sozinha para cuidar dos seus 3 irmãos. Já sua mãe também havia abandonado Shirley e os seus irmãos anos antes, e só voltou a se comunicar com a família quando Shirley já era adulta, algo que veremos mais para frente no decorrer dessa história. Shirley abandonou a escola no primeiro ano e não concluiu o ensino médio. Ela sempre foi uma aluna com problemas de aprendizagem e morava em um bairro marcado pela miséria e pela criminalidade, não tendo nenhuma perspectiva melhor de vida. Diante desse contexto, a garota foi se envolvendo cada vez mais com o submundo do crime. Ao que se sabe, Shirley era fascinada por filmes de terror e seriados sobre criminosos em série. Ela também escrevia muito sobre o assunto e tinha um certo fascínio por isso. Há relatos, inclusive, de que no dia em que seu pai disse que iria embora, Shirley apontou uma faca para ele. Além de tudo isso, a garota também tinha um certo fascínio por armas, gostava da vida noturna e festas. Ela começou a cometer crimes cedo, mas o seu primeiro registro no distrito policial foi aos 18 anos, depois dela ter agredido uma pessoa em uma avenida em outubro de 2013. No ano seguinte, maio de 2014, ela foi levada para o distrito policial novamente, dessa vez por ter agredido um vigia noturno. Em suas redes sociais, era possível encontrar várias fotos dela com um grupo de amigos que se autodenominavam Os Explosivos. Há suspeitas de que, juntamente com esses amigos, ela possa ter cometido vários crimes no passado. Em uma dessas fotos no Facebook, Shirley aparece portando uma arma de fogo. Nessa mesma publicação, alguns comentários de amigos dizem que ela seria uma boa guarda-costas e outros comentários a elogiam. Shirley também gostava bastante de reggae e de tatuagem. Ao todo, ela tinha na época 7 tatuagens e, segundo ela, as que mais gostava eram as que tinham seu peito, pescoço e perna. Na época dos fatos, Shirley morava em um quarto em condições precárias, que além de ser muito sujo, também tinha bastante garrafas de bebidas alcoólicas espalhadas pelo chão. De acordo com fontes, as armas que a garota ostentava em suas redes sociais eram quase todas emprestadas. Em uma de suas publicações no Facebook, ela diz ter muito orgulho de si mesma, mesmo tomando o caminho do crime. Além do seu quarto, Shirley costumava dormir em hotéis semi-abandonados e também na casa dos seus ficantes. Segundo relatos, para conseguir dinheiro, além dos crimes que ela cometia, ela também se prostituía. E com esse dinheiro, ela pagava as despesas que ela tinha de sua casa, e o restante que sobrava, ela gastava tudo com entorpecentes. No mundo do crime, Shirley era conhecida pelo pseudônimo La Gata e tinha 22 anos quando começou a cometer crimes de natureza mais grave. No dia 25 de outubro de 2017, Shirley cometeu um desses crimes, tirando a vida de um homem que a elogiou na rua. Nesse dia, Shirley estava tomando uma bebida alcoólica com um homem de 30 anos chamado Francisco Carrilho, em uma rua da favela Urzuriaga. De repente, um outro homem se aproximou e elogiou Shirley. Isso foi o suficiente para que ela tivesse um acesso de raiva. A jovem então sacou a arma e atirou 2 vezes contra esse homem. A vítima em questão se tratava de Alex Matcorena, de 21 anos, que trabalhava como DJ. Ele ficou caído na calçada, onde sangrou até falecer, já que, de acordo com fontes, ninguém na favela prestou socorro a ele por medo. Alex não era um desconhecido, ele não era só um homem que passou por Shirley sem conhecê-la e fez um elogio. Segundo o que foi apurado posteriormente,
Shirley e Alex se conheciam. Eles inclusive haviam frequentado a escola juntos antes de Shirley abandonar os estudos. Não fica muito claro o que ele exatamente disse para ela para deixá-la tão brava, mas suponha-se que ele tenha dito que ela estava muito bonita. O crime aconteceu por volta das 2 da madrugada, em uma das favelas mais populosas do país, localizada em Lima, capital do Peru. Segundo informações, Francisco Carrilho, o homem que estava na companhia de Shirley, era um ficante dela. Ele tinha passagem pela polícia, tendo cumprido pena no ano de 2005 por roubo qualificado, e na época dos fatos, ele estava trabalhando como mototáxi. Após o crime, o casal seguiu como se nada tivesse acontecido e resolveram ir até a casa de um deles para buscar dinheiro e depois sair para comer. Depois de pegarem esse dinheiro, Shirley e Francisco foram até o restaurante de um homem chamado Fred Marcas, de 28 anos. Já no restaurante, o casal pediu 2 pratos de arroz chalfa, um prato típico do Peru. Ao perceber que supostamente o prato veio com pouco frango, Shirley se mostrou muito irritada e começou a reclamar com Fred, que além de dono, também era o cozinheiro do local. Segundo a esposa de Fred, ele não conseguia nem terminar de falar, já que Shirley o interrompia o tempo todo. De repente, a jovem sacou a sua arma e fez 2 disparos na cabeça do homem, que faleceu na hora. De acordo com o que foi apurado posteriormente, Shirley teria questionado Fred, perguntando se era só aquilo de frango no prato mesmo, ao passo que Fred teria afirmado que sim. Shirley então teria dito que não iria pagar pelas refeições, pois ela não tinha ficado satisfeita, e se levantou junto com Francisco para ir embora. Fred teria tentado impedi-los de sair sem pagar, e isso deixou Shirley mais irritada ainda. Nesse momento, enquanto Fred tentava amenizar a situação, dizendo que poderia preparar um outro prato, Shirley fingiu que iria pagar e abriu sua bolsa. Mas ao invés de tirar a carteira, ela puxou uma arma e fez 2 disparos na direção da cabeça do homem. O socorro chegou a ser chamado, mas assim que chegaram ao local, não havia mais nada que pudessem fazer pela vítima. Segundo testemunhas, o homem nem sequer teve tempo de reação e apenas caiu com o impacto dos disparos. Após esse outro crime, Shirley e Francisco fugiram rapidamente do restaurante e foram até um ponto de um mototáxi. Na sequência, eles se refugiaram em um hotel localizado a poucos quarteirões do restaurante. Os crimes de Shirley Padilha, a Lagata, deixaram toda a população peruana em choque e revoltada, ainda mais pelos motivos banais que a levaram a cometê-los. Fred Marcas deixou esposa e uma filha de apenas 8 anos. Em entrevistas, a esposa da vítima pediu para que a justiça fosse feita. Ela estava muito indignada e disse que Shirley, no mínimo, merecia prisão perpétua. Shirley se tornou um dos assuntos mais comentados em todas as redes sociais e seu nome foi citado nos principais noticiários do país. A sua conta do Facebook continuou ativa mesmo após os crimes, com todas as publicações de fotos e textos. Shirley, sabendo que mais cedo ou mais tarde ela seria presa, ainda postou em seu Facebook que voltaria mais forte. Essa publicação em questão recebeu inúmeros comentários de apoio por parte dos seus amigos. Alguns até desejaram bênçãos para ela, dizendo que ela logo sairia daquela situação. De acordo com os funcionários do Hotel El Dólar, que era o hotel em que Shirley e Francisco estavam escondidos, o casal chegou de mãos dadas e pareciam felizes, como se nada tivesse acontecido. Os dois ficaram no quarto de hotel despreocupados, onde tiveram relações íntimas e solicitaram diversos serviços de quarto. Era como se eles nem tivessem em fuga. Porém, Francisco estava com medo. Tanto medo que quando Shirley pegou no sono, ele saiu de fininho e foi até a delegacia se entregar e contar tudo o que havia acontecido. Com Shirley e Francisco em mãos, a polícia deu uma coletiva de imprensa na qual afirmou que os dois faziam parte de uma gangue chamada Los Diabólicos de San Juan de Lurigancho. Sim, isso é uma gangue. Se você pensou que é uma banda de heavy metal, não se preocupe, que eu também pensei que fosse. Até aqui,
os policiais só tinham conhecimento do crime que Shirley havia cometido contra Fred Marcas, cozinheiro e dono do restaurante em que ela e Francisco haviam ido na madrugada do dia 25 de outubro de 2017. Eles não faziam ideia que, poucas horas antes, Shirley também havia tirado a vida de Alex Matcorena, DJ e colega dos tempos de escola da jovem. E foi o Francisco que contou desse outro crime para eles, durante o seu segundo depoimento, deixando os policiais mais surpresos do que já estavam. Shirley ficou presa preventivamente até que todas as investigações fossem concluídas. Durante a sua prisão preventiva e em meio a toda a comoção causada pelo crime, os poucos familiares de Shirley foram visitá-la na prisão. A mãe dela, que só apareceu depois dela ter ficado adulta, foi uma dessas pessoas. A imprensa local transmitiu essa visita que não acabou nada bem, já que a mãe de Shirley teve que se refugiar em um armazém para não ser agredida pelos parentes das vítimas que a sua filha havia feito. A mãe da criminosa não quis falar com a imprensa e precisou ser protegida pela polícia ao deixar o estabelecimento comercial em que estava. A todo momento, ela cobria o rosto e negava conhecer a Shirley, tentando convencer as pessoas de que ela não era mãe da jovem. Durante os seus primeiros depoimentos, Shirley deu diversos detalhes a respeito do crime e, segundo os policiais, ela não demonstrou nenhum arrependimento. Ela disse que cometeu esses crimes por culpa do álcool e que naquele momento não era bem ela que estava ali. Ela disse ainda que não se lembrava de quase nada do que tinha acontecido naquele dia. Sobre a arma de fogo que ela usou nos crimes, Shirley disse que não era dela e que ela havia achado essa arma em um dos hotéis abandonados que ela havia dormido alguns dias antes. Segundo ela fez tudo inconscientemente e que aquela teria sido a primeira vez que ela pegou em uma arma em sua vida. Ao ser questionada pelos policiais se ela já teria cometido outros crimes em sua vida, Shirley disse que não. No entanto, como já sabemos, não era o que as redes sociais dela mostravam, e em investigações preliminares, os policiais descobriram que a jovem já havia praticado vários outros crimes no passado. Posteriormente, a polícia descobriu que a arma utilizada por Shirley nos crimes, no caso uma pistola, havia sido roubada de um homem chamado Saul Ruiakawa, de 40 anos. Nesse roubo em questão, Shirley invadiu a casa desse homem que não estava no local, juntamente com alguns comparsas que reviraram todo o imóvel em busca de itens de valor e acabaram achando essa arma. Saul não estava em casa, mas a família dele estava, e a todo momento eles eram ameaçados por Shirley e o seu bando. 5 dias depois da prisão de Shirley e de Francisco, o juiz responsável pelo caso determinou que ambos ficassem em prisão preventiva por 9 meses, até que as investigações e o inquérito fossem finalizados e depois seus julgamentos fossem marcados. Shirley foi enviada para o presídio feminino de Chorrilhos e, de acordo com as autoridades, ela não queria tomar banho e nem trocar de roupa, e a maior parte do tempo ela ficava isolada em sua cela. Já Francisco foi enviado para uma prisão masculina localizada aos arredores de Lima. Francisco, desde o momento em que foi voluntariamente ao distrito policial se entregar e posteriormente foi preso, tentava se esquivar da sua cumplicidade no crime. Segundo ele não pensava que tudo acabaria daquele jeito. Ele disse que apenas estava acompanhando Shirley, já que era o seu ficante, mas não se envolveu diretamente nos crimes. Ele disse ainda que ele teria sido praticamente forçado pela jovem a acompanhá-la nos seus crimes e obedecer às suas ordens. Durante o tempo em que esteve presa, Shirley Padilha foi submetida a alguns exames psicológicos e psiquiátricos. De acordo com o laudo desses exames, Shirley sofria de um transtorno de conduta, também chamado de psicopatia. Ela tem total consciência dos seus atos, mas não sente culpa, remorso e se importa apenas com seus prazeres pessoais, de forma que mais ninguém importa, somente ela. Além disso, ela demonstra um comportamento agressivo e hostil e busca sempre manipular e objetificar as pessoas do seu círculo social. Em outubro de 2018,
se deu início ao julgamento de Shirley Padilha. Durante esse julgamento, Shirley confirmou a versão de Francisco que ele estava apenas a acompanhando e que não teve participação direta em nenhum dos crimes. Ela inclusive disse que antes deles saírem naquela noite, ela foi até a casa dele, apontou uma arma para ele e forçou ele a sair com ela. Diante dessas afirmações, Francisco Carrilho foi inocentado posteriormente e posto em liberdade. Ainda durante seu julgamento, Shirley confessou os 2 crimes, mas disse novamente que não se lembrava de muita coisa daquele dia porque estava bêbada. Ela disse também que planejava tirar a vida do seu ficante, o Francisco, enquanto eles estavam no hotel, mas antes que ela pudesse fazer isso, ele se entregou para a polícia e também entregou ela. Durante todo o tempo em que Shirley falava essas coisas perante o tribunal, novamente ela não demonstrou nenhum pingo de culpa. Era como se ela não tivesse emoção alguma. Por fim, Shirley Padilha, a Lagarta, foi condenada a uma pena de 25 anos de prisão e também a pagar uma indenização para as famílias das vítimas. De acordo com fontes, a previsão é que ela saia da cadeia em outubro de 2043. Apesar de ter sido inocentado em um primeiro momento, Francisco Carrilho acabou sendo processado por cumplicidade, mesmo após os depoimentos de Shirley durante o seu julgamento. Contudo, até onde se sabe, ele responde em liberdade. No início de 2018, a mãe de Shirley foi detida pela polícia após tentar entrar no presídio onde sua filha estava com um celular que entregaria para ela. Em depoimento, a mãe da criminosa disse aos policiais que fez isso pois sua filha pediu. Em abril do mesmo ano, Shirley, juntamente com outras detentas, tentou fugir da prisão, mas foi pega antes mesmo de conseguir passar pelo portão principal. No meio dessas outras detentas estava Ana Lúcia Carranza Tiara, cuja história eu já contei aqui no canal e, para quem não viu ainda, eu vou deixar o vídeo em tela final. Como consequência dessa tentativa de fuga, Shirley foi transferida para uma prisão de segurança máxima chamada Concepción del Junín. Atualmente, de acordo com o padre Pedro Barreto, responsável por levar a palavra até os presídios de Lima, Shirley estaria mudando de vida e começando a se arrepender dos seus crimes. Inclusive, algumas imagens dela cantando e rezando durante uma missa realizada na prisão chegaram a ser divulgadas na mídia. Isso, obviamente, dividiu opiniões. Algumas pessoas acham que ela realmente está mudando, enquanto que outras acham que é puro fingimento. De qualquer modo, arrependida ou não, Shirley terá que ficar longos anos atrás das grades. E este foi o caso de Shirley Padilha, a Lagarta, uma jovem criminosa com uma história conturbada, que tirou a vida de 2 pessoas em um curto espaço de tempo por motivos completamente torpes e fúteis. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.